Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 10 de janeiro, é com muito carinho, amor e alegria no coração que estou aqui novamente para acolher a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. E a todos vocês que estão aí me acompanhando, para nós rezarmos juntos, fazer a partilha da Palavra de Deus. Já apresentamos aqui para o Senhor todas as nossas necessidades, tudo o que está no nosso coração, todas as realidades que nós trazemos nele. Entregamos com confiança ao Senhor. Ele cuida de cada um de nós. Ele conhece profundamente cada pessoa. Sabe o mais profundo da nossa alma. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando, nos iluminando. Esse texto do Evangelho de hoje, nós já lemos muitas vezes. Mas é preciso que a gente faça uma meditação mais profunda nele. Os santos doutores da igreja, Santo Ambrósio, São Jerônimo e outros santos, eles conseguem fazer uma meditação muito profunda sobre esse texto. Eles nos mostram que esse pedido do leproso para Jesus é para nós um modelo de oração. Veja que primeiro este homem era leproso. Ele não podia chegar perto de Jesus. Tinha que ficar de longe. Mas ele quebra todas as regras. Ele se aproxima de Jesus. Vemos aqui que é interessante o que diz o Evangelho. Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto no chão. Ele diz para Jesus: se queres, tu podes me purificar-me. Veja aqui o pedido desse homem. Os santos doutores da igreja, eles nos falam que aqui está as condições essenciais para uma boa oração, humilde. Este homem, ele era um homem humilde. Ele vai a Jesus e se prostra, cai com o rosto no chão, cai aos pés de Jesus. Depois ele pediu com fé: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar-me. Veja o tamanho da confiança que ele tinha no poder infinito de Jesus. Ele acredita na providência divina. Ele sabia que não tinha uma outra chance. Sabia que a lepra não tinha cura. Mas certamente ele viu Jesus ali em Cafarnaum realizando outros milagres. Então, essa era a única chance dele. Era tudo ou nada. Então, ele vai até Jesus e diz: tu tens o poder de me purificar-me. Veja que esse homem, ele não tem dúvida do poder de Deus. Esse evangelho de hoje, ele quer mostrar para nós que quando nós estamos em oração, nós temos que ter também essa confiança no poder de Jesus, ter humildade, confiança e perseverança. O catecismo da igreja vai nos falar que esse é o combate na oração. Muitas vezes nós somos tentados a não rezar direito, não ter confiança. É interessante que esse leproso, ele não obriga Jesus. Ele diz: se queres, tu pode me purificar-me. Ele não disse: eu vim aqui, Senhor, e tem que me curar. Ele não disse. Ele disse: queres, pode me curar. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração perfeita. É o que cada um de nós também temos que levar para Deus, nas nossas orações. Se tu queres, Senhor, tu pode me purificar-me, me restaurar, me curar, me libertar. Veja que é para nós uma oração de humildade, de pedir pela minha família, pedir que o Senhor possa purificar e restaurar aqueles que nós amamos. Essa é a oração que o leproso fez diante de Jesus. E Jesus abaixa os olhos, olha para aquele leproso e diz: eu quero, fica curado. Veja que é interessante que imediatamente a lepra desapareceu. As pessoas não podiam tocar no leproso, era proibido. Mas Jesus, ele estendeu a mão e tocou nele e ele ficou purificado. Porque a lepra, ela não tem poder sobre Jesus. A lepra não tem poder de contaminar Jesus. Porque ele é santo, ele é Deus e ele tem poder sobre todas as coisas.
Meus amados irmãos, aqui tem uma outra lição para nós que temos que aprender com os atos, as palavras e os gestos de Jesus. Veja, Jesus diz para ele: vai e não diga nada a ninguém. Ou seja, quando a gente fazer o bem, que a gente também não diga nada a ninguém. Fazer o bem no silêncio é aquilo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Veja aqui a grandeza de Jesus. Quem sabe Jesus, ele não queria que as pessoas divulgassem para que não fizesse dele um rei. Porque Jesus, ele não veio para curar todas as doenças, curar todas as feridas, realizar todas as curas. Ele veio para mostrar o seu poder divino. Porque, na verdade, que Jesus veio trazer é a cura da alma. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não acabou com todas as doenças do mundo, não. Jesus foi embora, a lepra continuou, os aleijados continuaram, os cegos, surdos continuaram. Porque a missão de Jesus não era de acabar com os efeitos do pecado, mas a missão de Jesus, a missão dele, era acabar com a raiz do pecado. Por isso que nós temos que se aproximar de Jesus com confiança, para que ele tira a lepra da nossa alma. Isso sim é o mais importante. Porque todos nós temos na alma, nós temos a alma enfraquecida pelo pecado original. Nossa alma foi enfraquecida pela soberba, pela ganância, pelo apego, pelos bens deste mundo, pelos prazeres, pela luxúria, pelo sexo fora do plano de Deus, que é o casamento, e tantas outras tendências negativas do pecado original que nós trazemos. Enfim, há muitas lepras na nossa alma que precisa ser purificada por Jesus. Santo Ambrósio, doutor da igreja, ele tem uma frase muito bonita, que diz assim: se o verbo divino é o remédio da lepra, e eu desprezo o verbo divino, é a lepra da minha alma. Ou seja, se você tem o verbo divino, ele tira a lepra da tua alma, que é o pecado. Mas se você despreza o verbo e não ama o verbo, então você tem a lepra da alma. Ou seja, não ter fé em Jesus Cristo é a lepra da alma. E Jesus disse para o leproso: vai, mostra para os sacerdotes, oferece pela purificação prescrito por Moisés, como prova da tua cura, porque Moisés, ele tinha prescrito que o sacerdote era aquele que afastava as pessoas da comunidade por causa da lepra ou reintegrava a pessoa na comunidade. Veja que Jesus, ele cumpre com a lei. Ele manda que o leproso vá até o sacerdote. Aquele sacerdote, ele vai entender que o leproso ficou curado por Jesus. E aquele sacerdote que recebeu o leproso, ele tem a oportunidade de saber do poder que tem Jesus. E certamente ele deve ter contado para os outros do poder de Jesus. Veja que é interessante que os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, fala que muitos sacerdotes judeus se converteram ao cristianismo. Será que não foi porque Jesus mandou o leproso ir lá mostrar para o sacerdote? Certamente ele perguntou para o leproso: como que você ficou curado? Porque a lepra não tinha cura, não existia cura para a lepra. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu ali. Certamente o leproso disse: sabe quem me curou? Jesus de Nazaré. Certamente esse sacerdote ficou pensativo. Isso deve ter mexido no coração dele. Veja, Jesus cumpre a lei, leva a lei à perfeição. Ele é o Senhor da lei. Porque ele tocou no leproso, sendo que era proibido pela lei. Mas Jesus toca no leproso porque ele está acima da lei. Ele é o legislador.
Como ele disse lá no Sermão da Montanha, Jesus diz: a vocês foi dito isso e isso e aquilo, mas eu vos digo, eu estou acima da lei. O evangelho que já nós vamos ouvir vai dizer que a fama de Jesus se espalhava na comunidade. Não tinha outro jeito. E as multidões corriam, levando os doentes, os enfermos, e Jesus tocava e todos ficavam curados das suas enfermidades. Veja que para nós, até hoje é assim. Para nós também deve ser assim. Nós também temos que correr para Jesus. Ele está aí no sacrário vivo, à nossa disposição. Não há problema que não possa ser resolvido diante do sacrário. Porque ali está o Deus Todo-Poderoso. E quando você está diante dele, ele fala para você: eu quero, fique curado. Aqui fica para nós um momento muito bonito e interessante. Jesus, porém, se retira para um lugar solitário e se entregava à oração. Meus amados, Jesus, que é Deus, ele rezava. Porque, como homem, ele precisava de rezar. Ele precisa da oração para ter força para cumprir a sua missão. Fica aqui para nós refletir hoje. E nós, como que está a nossa vida de oração? Quem não reza não tem condições de servir a Deus. A alma de todo apostolado é a oração, é a intimidade com Jesus. Jesus trabalhava o dia todo e rezava à noite. Ele recebia do Pai a força do Espírito Santo para então poder derramar essa força sobre as pessoas. Veja aqui, para nós fazer um pouco por Deus e por nós e pelos outros, precisamos rezar. A oração do terço, a missa, a meditação da palavra. Essa é a intimidade com Jesus. Senão a gente fica fazendo coisas vazias, que não tem poder e que não muda as pessoas e nem nós mesmos. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça da intimidade da oração, da meditação da palavra de Deus, que nos dê a graça da perseverança diante das provações, das perseguições que nós sofremos diariamente, que não são poucas, mas Jesus, sendo Deus, ele passou também por esse caminho. E nós devemos seguir o passo dele e caminhar no mesmo caminho, na mesma direção. Essa é a nossa missão, que nós possamos dizer para ele: Senhor, se tu queres, pode curar as lepras que eu ainda tenho, que traz comigo na minha alma. Te convido a abrir a palavra. Vamos para o evangelho de hoje, São Lucas 5, 12 ao 16. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Abrindo a palavra de Deus, vamos então para o Santo Evangelho. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder para me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou e Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosa multidão corria para ouvi-lo e serem curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a mão poderosa do Senhor nos toque, que cura,
Todas as nossas enfermidades nos conduz à vida eterna, que Ele esteja sempre presente em nosso coração e nos fortalece em nossa caminhada de fé. Que a sua graça, a sua paz nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.